Então, vou falar aqui rapidamente sobre a parte da estimação intervalar. Vocês que viram o material, né, viram que a gente pode construir um intervalo de confiança para a média, né? Um intervalo de confiança para a média populacional, que eu estou chamando aqui de Mi, certo? Há um nível de confiabilidade, né? É um grau de confiabilidade de, vamos colocar aqui, gama, certo? Esse intervalo de confiança, ele vai ser a média amostral, mais ou menos, tá? Um quantio crítico, um número crítico, que eu vou chamar de ZC, certo? Multiplicado pela estimativa do desvio padrão populacional, que é o desvio padrão amostral, sobre a raiz de N, né? Se o N for maior ou igual que 30, certo? Se o N é maior ou igual que 30, a gente pode usar tudo da normal, independente da distribuição do X, ser ou não normal, tá certo? E se o N for menor do que 30 e não for normal, a sugestão é usar o nível crítico da distribuição T e não da distribuição normal, tá? Esse nível crítico a gente calcula da tabela. Eu vou mostrar a vocês como a gente pode calcular em cada uma das tabelas, tanto o quantio crítico da normal, quanto o quantio crítico da distribuição T, tá certo? Então a gente precisa estimar esse sigma aqui, né? Usando o desvio padrão amostral, né? O sigma chapéu vai ser a raiz quadrada da soma dos desvios das observações à média amostral ao quadrado, os desvios quadráticos, tá? Dividido por n menos 1, tamanho da amostra menos 1, extraindo raiz quadrada, a gente tem a estimativa, né, do sigma, que é o desvio padrão populacional. Perfeito? Bem, então vamos direto ao assunto. Vou trazer aqui um exercício, né? E a gente vai poder fazer os cálculos em cima desse exercício, tá? Então, um fabricante declara que a vida útil de seus pneus é de 50 mil quilômetros. Você trabalha para uma agência de proteção ao consumidor e está testando os pneus desse fabricante. Suponha que a vida útil dos pneus seja normalmente distribuída. Essa informação é relevante, pois a gente já pode garantir a utilização da distribuição normal, do Z crítico normal. Você seleciona 100 pneus aleatoriamente, está aqui o tamanho da amostra, e realiza os testes. A média de vida útil encontrada foi de 49.971 quilômetros. Admita que o desvio padrão populacional seja de 800 km, 800 km. Supondo a declaração do fabricante correta, certo? Inclusive essa normalidade aqui, qual é a probabilidade de que a média da amostra seja, no máximo, os 49.941 quilômetros? Bem, para fazer esses cálculos, a gente vai
calcular a probabilidade, certo? Da média ser menor ou igual que os 49 mil, né? E aí a gente precisa fazer a conta padronizando a média, né? Pegando a média, subtraindo a média amostral, subtraindo a média populacional, que foi 50 mil, assumindo que isso é verdade, né? Então, é o x barra menos os 50 mil. Né? Dividindo isso por o desvio padrão, a estimativa, que aqui já tem 800. Dividido pela raiz de 100, que é 10. A raiz de 100 aqui. Essa conta se converte, né? Essa conta que vocês estão vendo aqui é a mesma que aparece aqui. Né? E aí a gente precisa padronizar os dois lados, né? Também subtrair a média populacional dos 49.971 e dividir pelo desvio padrão sobre a raiz de n. Né? E aí esse outro lado vai aparecer. Certo? E aí fazendo as contas aqui, né, a gente chega à conclusão aqui que essa probabilidade ela equivale aqui, já que a gente está usando a distribuição normal, a mesma probabilidade de uma normal padrão, né? Tá? Uma normal padrão é ser menor ou igual que essa quantidade, né? Essa quantidade é menos 0,36, né? Aí a gente tem que fazer a conta usando a distribuição normal, né? Tá aqui a distribuição normal, vamos pensar, né? A distribuição normal simétrica, né? Nós temos aqui o menos ponto 36 e temos também o ponto 36, né? A tabela da normal vai mostrar a área à esquerda do ponto 36. É isso que a tabela da normal vai me fornecer. Eu vou pegar o complemento disso para garantir aí essa área em azul, certo? Que vai ser a mesma área que eu estou marcando aqui em amarelo, que vai estar à esquerda, né, do valor menos 0,36. Deixa eu só colocar os valores aqui para a gente não confundir. Menos 0,36. 0,36. E é isso. Ok? Então, essa área em azul vai ser a mesma área em amarelo, né? E essa área em azul vai ser o complemento da área em vermelho, que é a área que aparece na tabela, certo? Então, vamos lá na tabela da normal. Eu vou abrir aqui a tabela da normal. Vamos abrir aqui a tabela da normal. Né? A tabela da normal, a gente vai procurar o 0,36, como aqui a gente só tem duas casas decimais, né? Então 0,3 cruzando com 6. Deixa eu ver aqui. 0,36, 64%, né? O complemento disso vai ser 36%. Certo? Aproximadamente 36%, tá?
Então, esse é o valor dessa probabilidade. Então, é um primeiro caso aí que vocês precisam entender, né, e saber qual fazer as contas em exemplos como esse, tá? Segunda pergunta. A gente pode também construir um intervalo de confiança para essa média, né? A um nível de significância de, por exemplo, 95%. Tá? 95% na tabela da normal, né? Vamos pensar aqui na tabela da normal. Tá certo? 95%, se eu quero um intervalo de confiança, né? Eu preciso construir um intervalo de confiança para a média, né? E aí eu preciso definir esses pontos críticos aqui, de forma que esta área que vocês estão vendo aqui marcada em preto, mais esta área, tanto à esquerda como à direita, né? Essas áreas aqui, a soma de exatamente 5%. Se eu marco 5%, é porque é 2,5% desse lado. E 2,5% deste outro lado. Ok? De forma que a gente vai ter aqui 2,5%, 2,5%. O Z crítico vai acumular qual área? Vai acumular a área à esquerda, né? Essa área à esquerda vai ser 100% menos 2,5%, que é 975, né? Então, 975, a gente pode olhar aqui na tabela, o 975, né? A gente vai procurar aqui o 975, né? A gente vai ver que é 1,96, tá certo? Então, o Z crítico aqui é 1,96. Para a gente calcular o intervalo de confiança, só um instante, pessoal, deu um problema aqui no programa. Então, olhando a tabela da normal, a gente viu que o Z crítico, que acumula 975% de probabilidade, é o número 1,96. E a gente vai usar isso, né, para como Z crítico lá na construção do intervalo de confiança, dado que a fórmula do intervalo de confiança vai ser o x barra mais ou menos, certo? 1,96 multiplicado pelo sigma, se não me falha a memória, era 800, dividido pela raiz de 100, que 100 é o tamanho da amostra. Tá ok? Então, o seu intervalo de confiança vai ter extremo inferior exatamente a média amostral menos esse 1,96 vezes essa quantidade. E o extremo superior vai ser a média amostral mais 1,96 vezes essa quantidade.
Eu tenho essas contas feitas. Se eu só abrir o arquivo aqui só um segundo. Deixa eu ver se é esse o arquivo. Deixa eu encontrar a questão. Bem, então tá aqui. Tá até errado aqui, tá os valores, né? A gente tem que fazer essa conta aqui novamente, tá errado. Eu esqueci de dividir o 800 pela raiz de 100, né? Vamos fazer essa conta aqui agora. Quem vai ser o extremo inferior do intervalo? Qual é o valor da média? A média amostral foi de 49.971. Então, 49.971 menos o 1,96 multiplicado aqui por 800 dividido por 10, né? Esse é o extremo inferior. Esse é o extremo inferior do intervalo de confiança. E o extremo superior é só somar a quantidade, certo? Então, o intervalo de confiança vai ser o extremo inferior, 49.814,2, e o extremo superior vai ser 50.127,8. Lindon fez uma pergunta aqui, se esse exemplo também serve para fazer questão do exercício do segundo módulo. Lindon, o nosso foco aqui é no segundo módulo, tá? Então, todos os exercícios que eu estou mostrando aqui a vocês têm esse foco para o segundo módulo, ok? Então, assim, vocês não vão encontrar exatamente a mesma questão na prova, mas o caminho, certo, é parecido, ok? Então, o intervalo de confiança seria esse intervalo 49.814, 50.127. Certo? Deixe-me ver. Então, esse seria um intervalo de confiança, certo? Com 95% de cobertura, tá certo? Aqui está errado, faltou dividir pela quantidade aqui, 10, né? Faltou dividir por 10 aqui e aqui dividir por 10. Ok? Então, aí os valores estão um pouquinho diferentes aí. A gente encontrou aí os valores diferentes. Só fazer diferentes, né? Só fazer as correções. Bem, essa é uma questão onde a gente já sabe como calcular probabilidades em cima da média e construir intervalo de confiança para a média populacional, tá? Esse é um tipo de questão aí que, assim, sempre vai aparecer aí nesses problemas de inferência, tá? Deixe-me ver aqui agora um outro ponto muito importante.
Eu vou falar aqui agora de proporção, tá? Nós vamos fazer aqui alguns cálculos pensando em proporções. Ok? Bem, se vocês observaram no material, a distribuição binomial, tá? Deixe-me apresentar aqui a distribuição binomial. Vou aproveitar aqui o Google para mostrar para vocês. Essa distribuição binomial, que se baseia na repetição de uma quantidade N de eventos Bernoulli, que são eventos do tipo sim ou não, ok? Ela tem uma função de probabilidade dada por essa estrutura aqui. Isso aqui a gente explicou lá nas primeiras aulas que a gente teve aí de probabilidade, né? A probabilidade de uma variável binomial assumir um valor k é a combinação de n, k, k, probabilidade de sucesso elevada a k, 1 menos probabilidade de sucesso, que seria a probabilidade de fracasso, elevado a n menos k, fatorial de n, k, k, ou melhor dizendo, acho que o número de combinações de n, k, k é o fatorial de n, fatorial de k, fatorial de n menos k, certo? Bem, essa distribuição binomial, quando a gente tem um n tá, relativamente grande, tá? De forma que n vezes a probabilidade de sucesso seja maior do que 5, tá? E n vezes a probabilidade de fracasso também seja maior do que 5, quando isso acontece, a distribuição binomial, certo? Pode ser aproximada por uma distribuição normal, né? Essa probabilidade de sucesso vocês têm, o tamanho da amostra também tem. Se tem a probabilidade de sucesso, tem a probabilidade de fracasso, que é o complemento dessa probabilidade, tá certo? Ok. Feito isso, né? A gente pode aproximar a distribuição binomial por uma distribuição normal, né? A distribuição binomial, vamos olhar aqui o valor esperado dela, né? É n vezes a probabilidade de sucesso, né? Agora, imaginem o seguinte, vamos imaginar o seguinte, em você está contando, né, uma amostra, quantidade de vezes em que um sucesso ocorreu, né, certo? E essa variável x vai ser o número de sucessos, certo? Em n realizações Bernoulli. Tá ok? Quando você calcula o valor esperado, né, da proporção, né, porque a proporção ela
vai ser a quantidade sobre N, né? Então vai ser o número de sucessos dividido por N. Você vai analisar aqui o X sobre o N, tá certo? Quando a gente analisa a proporção, né? A gente pode observar o valor esperado de uma proporção, certo? Simplesmente dividindo o valor esperado da variável Bernoulli, tá? Pelo valor de N. Ok? E a proporção amostral, né, pode ser aproximada, certo, por uma distribuição normal, né, com essa média, e a variância de x, né, se você pegar aqui a variância de x sobre n, a variância de x sobre n, né, variância, quando aparece constante, a constante sai ao quadrado, né? Então, você vai pegar a variância de x e vai dividir por n ao quadrado. Essas são as fórmulas da média e da variância de uma proporção. Imagine aqui que x seja um número de uns observados, e aí em toda amostra x sobre n vai ser a proporção de uns, né? É a proporção de uns, né? E x aqui por si é uma variável que pode ser 0 ou 1, né? Então x sobre n vai ser a proporção de uns, por exemplo, ok? Essa proporção de sucessos, né, pode ser aproximadamente normal com essa média e essa variância. Esse valor esperado aqui vai ser o valor esperado de uma distribuição Bernoulli, tá? E essa variância vai ser a variância de uma distribuição Bernoulli. A média de uma distribuição Bernoulli deixa eu só colocar aqui para vocês verem. Vamos colocar a distribuição Bernoulli. Na verdade, vai ser a média da distribuição binomial, né? Porque x vai ser uma repetição de eventos Bernoulli, tá certo? Então a gente vai ter a média, só corrigindo aqui, pessoal, para não confundir, a média de x sobre n, né? Vai ser a média de x sobre n. E x aqui, na verdade, é uma variável aleatória binomial, né? Então a média dela vai ser n vezes a probabilidade de sucesso, tá? Porque x aqui é uma variável aleatória que você repete um número n de vezes e quer saber, vamos dizer assim, quantos sucessos ou fracassos aconteceram em um número de realizações, né? E quando você pega esse número de sucessos e divide pela quantidade de realizações, essa variável aqui que você construiu chama-se proporção amostral, tá? É uma proporção. Acabei confundindo aqui, me desculpem.
ok? Então, isso aqui é uma proporção, certo? X aqui vai ser uma variável binomial, né? Esse x aqui vai ser uma variável binomial, né? Que vai ser o número de realizações Bernoulli. A média desse x vai ser n vezes a probabilidade de sucesso, né? Então, se a gente fizer aqui n vezes a probabilidade de sucesso sobre n, né? A gente chega à conclusão que a proporção amostral tem valor esperado exatamente a proporção populacional, né? E a variância, né, de uma distribuição binomial, certo? É NPQ, né? Então, a variância da proporção, que é x sobre n, vai ser NPQ, N, P, o complementar de P, 1 menos P, certo? Tudo isso dividido por n ao quadrado. E a gente pode simplificar aqui o n com n ao quadrado, né? E ficar com P1 menos P sobre n, que vai ser a variância da proporção amostral, tá? P menos P sobre n. Então, você tem a média e tem a variância de uma proporção amostral. Se extrair a raiz quadrada da variância, a gente tem o desvio padrão. Então, a gente vai ter aqui o desvio padrão da proporção amostral, tá certo? Bem, o que eu estou querendo com isso? A gente pode usar essas fórmulas para construir, né? Dado que uma binomial vai se aproximar de uma distribuição normal, quando a gente tiver NP e N1 menos P menos P maiores que 5, né, a gente pode garantir essa aproximação aí à distribuição normal, né? Então, essa proporção x sobre n, que vai poder ser aproximada pela distribuição normal, vai ter uma distribuição aproximadamente normal, com a média exatamente a proporção populacional, e o desvio padrão P1 menos P sobre n raiz quadrada disso. Certo? E aí, com isso, a gente pode construir o intervalo de confiança para a proporção, né? Para a proporção populacional, né? Para a proporção populacional, esse intervalo de confiança, né? Vai ser dado pela proporção amostral, que eu vou chamar aqui de x sobre n, né? Mais ou menos o z crítico multiplicado aqui pelo desvio padrão aqui da proporção, que é raiz de P1 menos P sobre N. P1 menos P sobre N raiz quadrada.
Bem, essa é a fórmula para o intervalo de confiança. Deixa eu copiar aqui novamente. Vou chamar a proporção amostral de P-chapéu, mais ou menos, tá? O Z crítico, que aí a gente tira da normal, multiplicado por P, 1 menos P, sobre N, raiz quadrada. Essa vai ser a fórmula geral aí para o intervalo de confiança para a proporção populacional. Aqui a gente tem que usar a proporção amostral para calcular esse intervalo de confiança, né? Então aqui a gente substitui aqui pela proporção observada na amostra, certo? E no lugar do desvio padrão a gente também usa aqui a proporção observada na amostra. Esse ZC vem da tabela da normal, vai depender do nosso nível de confiabilidade. Por exemplo, a 95% de confiabilidade, a gente sabe que o ZC é 1,96. Se a gente escolhe aí 95% de confiabilidade, tá certo? Bem, feito isso, a gente pode pensar em um exemplo. Eu vou pegar aqui o exemplo da página 273 do livro texto que eu deixei para vocês, que eu postei no Moodle, né? O material do livro lá que eu postei para vocês no Moodle. Então, deixe-me pegar aqui um exemplo, né? Bem, o texto do exemplo, deixe-me ver se eu tenho este PDF aqui para mostrar a vocês. Vamos lá. Acho que está aqui. Só um minuto, pessoal. Eu estou com o computador aqui um pouco lento. Estou com alguns problemas aqui na minha máquina. Isso atrapalhou um pouco. Um exemplo. Exemplo 3. Deixa eu ver. Na página 273, né? 273. Está aqui. Um exemplo 3 na página 273. Está aqui. Então, construindo um intervalo de confiança para proporção usando uma aproximação à distribuição normal, tá? Vamos aqui ao exemplo. O gráfico a seguir foi feito com base em uma pesquisa de 900 norte-americanos adultos. Construa um intervalo de confiança 99% de confiabilidade para a população de adultos que acham que os adolescentes são motoristas mais perigosos, né? Aí a pergunta é, quem são os motoristas mais perigosos, né? 63% acham que são os adolescentes.
33% acham que são pessoas acima de 75 anos, tá? Bem, a proporção de adultos que acham que os adolescentes são motoristas mais perigosos é de 63%, ok? De forma que essa proporção, né, a gente pode extrair a proporção amostral, né, de 63%, né, ok? De forma que quem acha que não são os adolescentes vai ser o complemento, que é chapéu, que é de 37%. Né? Para construir o intervalo de confiança para essa verdadeira proporção populacional de pessoas que acham que os adolescentes são os mais perigosos, né, a gente precisa pegar aqui o erro padrão, né, a margem de erro do intervalo, né, usando o Z crítico. Se a gente precisa de 99% de confiança, a gente tem que ir na tabela da normal, né, a tabela da normal, e observar 99% de confiança. O que a gente precisa fazer, né? Aqui a gente tem que armazenar 0,5%, né? E 0,5% também desse outro lado, né? De forma que a gente vai pegar aqui 0,5%, certo? Vai subtrair 1 e vai na tabela achar qual é o Z crítico que acumula aí 99,5% de probabilidade. Então a gente precisa ir lá na tabela 99,5%. Acho que esse aqui estaria suficiente, né? 2,57, certo? Deixa eu ver aqui no livro qual foi o valor aproximado, né? Aqui 2,57, né? Vezes a proporção amostral, 63%, vezes 0,37, dividido pelo N, que tudo raiz quadrada, né? Tirando a raiz quadrada, o N é de 900, são 900 entrevistados, de forma que a gente consegue obter aqui o lado esquerdo e o lado direito, aqui o extremo esquerdo do intervalo de confiança, vai ser a proporção amostral, que é 63%, menos esse erro, que foi calculado aqui em 0,041, né, que vai ser exatamente o Z crítico, multiplicado pela raiz quadrada de P1 menos P, tudo amostral, né, P chapéu 1 menos P chapéu, dividido pelo N, né, raiz quadrada disso, e o outro lado vai ser o extremo superior, vai ser o P chapéu mais essa quantidade, tá? Então, essa proporção de pessoas que acham que os adolescentes são os mais perigosos, ela está entre 59% aproximadamente e 67,1%, tá? Essa é a interpretação aqui. Nós estamos aí 99% confiantes de que essa verdadeira proporção está entre esses valores, 59% e 67%. Ok? E assim a gente constrói intervalo de confiança para a proporção. Mesmo raciocínio da média, né? Mas a proporção a gente pensa da seguinte forma, né? O x, que é a variável que é 0 e 1, na verdade, né? Uma variável que vai contar o número de zeros e uns, certo? Em uma quantidade finita de realizações, Bernoulli. Esse x, certo? Vai ficar aqui, vai ser o número de zeros ou uns, e n realizações
Bernoulli, e a gente vai precisar dividir ele pelo número de realizações para pegar a proporção, certo? Amostral. É basicamente uma média, né? Que se a gente pegar zeros e uns, a soma de zeros e uns aqui vai ser exatamente o número de uns, né? Então é uma média, não deixa de ser uma média, tá? Ok. Bem, esse era o segundo exemplo que eu queria trabalhar na aula de hoje, certo? Vamos ver aqui alguma coisa sobre o tamanho amostral, né? Bem, vocês devem ter visto a fórmula lá do tamanho de amostra, né? Essa fórmula de tamanho de amostra, né? Nesse caso aqui, a gente sabe que envolve a fórmula do erro, né? Todo intervalo de confiança, por exemplo, se a gente pegar aqui a média amostral, mais ou menos, né? O Z crítico multiplicado pelo sigma chapéu sobre a raiz de n, essa quantidade aqui que está somando e subtraindo da média, né, essa quantidade ela é chamada de erro, né? Esse erro, né, pode ser pré-definido, ok? No caso aqui de uma proporção, a gente vai ter x barra, na verdade eu vou chamar aqui a proporção amostral, então P chapéu, tá? Mais ou menos, né, a raiz quadrada de P chapéu, 1 menos P chapéu, sobre n. Também, nesse caso aqui da proporção amostral, essa quantidade aqui vai ser aqui, esqueci de multiplicar aqui pelo ZC, me desculpem. ZC vezes isso, essa quantidade, né, vai ser, deixa eu apagar aqui, pessoal, um pouquinho demorado escrever aqui no computador, ZC vezes essa quantidade vai ser aqui o meu erro, né? Se a gente considera que o erro é igual a isso aqui, né, a gente pode explicitar o n e usar esta fórmula para definir o tamanho da amostra, conhecendo o erro, tá? No caso da distribuição da média amostral, essa fórmula, você veja aqui o que vai aparecer, né? Que aparece o quadrado, né? Essa conta é fácil de provar, pegando aqui, chamando isso aqui de erro, né? Se eu fizer o erro igual a ZC vezes essa raiz, né? O erro ao quadrado vai ser igual a o ZC quadrado né? Vai ser o ZC quadrado que multiplica P chapéu 1 menos P chapéu tá? Sobre N.
E aí aqui a gente pode passar o n para cá e jogar o e quadrado para aqui para baixo, de forma que eu posso escrever o n, né, como sendo z2 sobre e ao quadrado. Deixa eu me colocar em azul aqui para a gente não se confundir aqui com as letras. Tá? Z2 sobre E2 vezes P chapéu menos P chapéu. Essa fórmula é exatamente essa aqui. Ok? Exatamente essa fórmula. E no caso da média amostral, vocês podem também fazer essa conta, né? Igualando isso aqui a um erro. Deixa eu me colocar aqui agora a fórmula para o tamanho da amostra. No caso da média amostral, a gente iguala isso aqui ao erro. O erro vai ser ZC. Vou levar logo ao quadrado, tá? O erro ao quadrado vai ser ZC quadrado que multiplica sigma chapéu quadrado sobre n. A gente pode trazer o n para cá e dividir pelo e quadrado, né? Então, o n vem para cá. E aqui a gente aparece com ZC sobre E ao quadrado. Bem, essa é a fórmula do tamanho da amostra quando a gente tem aí o caso da média, né, da média amostral. Você está fazendo inferência sobre a média amostral, certo? Bem, aí a pergunta que sempre aparece é: qual que é o tamanho da amostra para que você garanta um erro tal, a um grau de confiabilidade de 95%, por exemplo? Então, você tem que ter você tem o valor do E, você tem o valor do ZC, que você extrai da tabela, esse sigma aqui você vai extrair essa informação dos dados, ou a questão vai te dar, ou então você calcula usando o desvio padrão a variância amostral, tá? E aí você tem a forma do N, tá? Deixa-me ver se eu tenho alguma questão aqui que envolva esse N. Só um minuto, pessoal. Pessoal, vocês estão me ouvindo direitinho? Eu sei que eu estou um pouquinho lentinho hoje aqui. Me digam aí se estão me ouvindo legal, estão entendendo alguma coisa. Deixe-me ver. Vocês estão me ouvindo aí, pessoal, direitinho? Por favor, me deem um retorno aí. Por favor. Tá dando para entender aí Tem muita fórmula, né?
Ok. Vou tentar resolver uma questão aqui, tá? Me deem só um segundo aí para eu postar aqui o enunciado para vocês. Então tá aqui uma questão interessante, né? Vou tirar aqui, inclusive, essa pontuação aqui, porque isso aqui não interessa, tá? Então, ó, em uma pesquisa com 1.037 adultos nos Estados Unidos, com idades entre 65 ou mais, 643 se preocupavam em contrair gripe, tá? Encontre uma estimativa pontual para a proporção populacional P daqueles que se preocupavam em contrair gripe. Bem, é só a gente dividir os 643 encontrados na amostra, dividido pelo total de adultos entrevistados, tá? Isso vai me dar essa proporção amostral. Então, se eu dividir aqui o valor 643 dividido por 1.037, 62% aproximadamente. Isso aqui é o valor do P-chapéu. Então, o P-chapéu é 62%. Então, aproximadamente 62% da população se preocupa em contrair a gripe. Construa um intervalo de confiança para... Desculpa, pessoal. Construa um intervalo de confiança para a proporção P ao grau de cobertura 90%. Bem, o N aqui é grande, a gente pode usar a distribuição normal sem problema, tá? A gente pode aproximar a proporção amostral por uma normal, tá? E construir aí o intervalo de confiança usando os quantis da normal, os percentis da normal. Bem, 90% vai botar 10% de um lado e 10% do outro. Aliás, 5% de cada lado, me desculpem. 90% vai colocar 10% nessa cauda inferior e 10% na cauda superior. De forma que, se a gente for pegar na tabela, eu vou pegar esse Z crítico aqui, tá? Que vai armazenar aqui uma quantidade à esquerda, né, de 90%. Aliás, 95%, porque aqui desse lado vai ser 5%. 5% de cada lado. Então, quem é que armazena 95%? Vamos na tabela da distribuição normal. Vamos colocar aqui a tabela. Só um minuto, pessoal. Estou com um problema aqui no meu computador. Tem que abrir novamente o arquivo. Só um minuto.
Então tá aqui a tabela da normal, 95%. Vamos procurar. Esse aqui tá bom. 1.65. Tá suficiente. 1.65. Esse é o ZC, tá? A gente vai usar aqui a fórmula do intervalo de confiança, né? O intervalo de confiança vai ser 62%, que é o P-chapéu, mais ou menos, né? O ZC, 1.65, multiplicado por raiz quadrada, né, de P-chapéu, 62%, vezes... Também aqui eu esqueci de conferir, mas vai ser possível, tá? Vezes 1 menos 62%. Eu vou conferir aqui com vocês, que foi um detalhe que eu acabei esquecendo, dividido por N, né, que é 1037. Bem, essa é a expressão do intervalo de confiança. Bem, quem garante que eu posso usar isso aqui? Basta a gente pegar o N, multiplicar pelo P-chapéu e ver se isso é maior que 5, tá? Vamos pegar aqui o N, que é 1037, multiplicado por 0,62, isso deu muito maior do que 5, tá? Então a gente conferiu aí que pode usar tranquilamente. Bem, aqui o intervalo de confiança, a gente precisa fazer as contas, né, para calcular o extremo inferior e o extremo superior. Está aqui a conta feitinha, pessoal. Acabei de fazer aqui. 0,62 menos 1,65, raiz quadrada de P-chapéu vezes 1 menos P-chapéu dividido por N. E aqui embaixo é a soma, né? Então, intervalo de confiança entre 59,5% e 64,5%, tá? Esse é o resultado. Encontre o tamanho mínimo da amostra necessário para estimar a proporção populacional no nível 99% de confiança para assegurar que a estimativa esteja de acordo com a margem de erro de 4% da proporção populacional. Então, na fórmula da margem de erro, né, que a gente viu aqui, aqui a gente já tem o P-chapéu, já tenho o P-chapéu, que é 0,62, eu tenho o Q-chapéu, 1 menos isso, eu tenho o Z crítico, né? O Z crítico agora é usando 99%, né? Ok? Usando 99%. E aí vocês vão achar na tabela. E o erro, nesse caso aqui, certo? Vai ser de 4% do P. Então, a gente pode estimar esse erro aqui usando a proporção amostral, 4% de P-chapéu, que é 4% de 62%, tá? É só fazer a conta aqui substituindo para encontrar o valor de N, aqui, tá? Um corretor de seguros diz que a média do custo do seguro de um Honda Civic LXL 2005 é de pelo menos R$ 1.350. Uma amostra aleatória de 9 cotas de seguros similares tem média de custo R$ 1.290 e desvio padrão R$ 70. Há evidência estatística suficiente para rejeitar a armação do corretor.
a afirmação, tá, pessoal? Acabei copiando aqui. A afirmação do corretor ao nível de significância de 1%, assuma que a população é normalmente distribuída e realize a inferência desejada via teste de hipóteses. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é conhecer as hipóteses, né? A hipótese nula, né, é que essa média de preço de seguro é maior ou igual, ele fala que é pelo menos 1.350. Tá? A hipótese alternativa é que essa média é exatamente o complemento, né? É menor do que 1.350. A estatística de teste, né? Nesse caso a gente pode usar a distribuição normal, mas como o tamanho da amostra é pequeno, propositalmente eu vou usar a distribuição T, tá certo? Já que a gente não exercitou ainda a tabela da T, então eu vou fazer o cálculo da estatística T, certo? Essa estatística T vai ser a média amostral, que foi 1.290, menos a média sob a hipótese nula, que é 1.350. Aqui vocês vão escolher a igualdade, né? Dividido, isso é um teste de média, né? Dividido pelo desvio padrão, que é 70, sobre a raiz de N. Né? São 9 cotas, a raiz de 9 é 3. Tá? Esse valor, eu acho que decorem aqui, eu acho que eu tenho esse valor. Vamos guardar essa informação aqui, tá? Eu acho que eu tenho esse valor no R. Acho que eu já calculei esse valor. Tá aqui. 1.290 menos 1.350 dividido por 70 sobre 3, né? Isso deu 2,571, né? Bem, 2,571 foi o valor da minha estatística de teste, né? Agora a gente precisa saber se a gente rejeita ou não rejeita a hipótese nula. Então o T foi, deixa eu só lembrar aqui, acabei esquecendo, menos 2,571. Menos 2,571. Certo? Esse foi o valor da minha estatística de teste. Né? Eu vou usar aqui propositalmente a distribuição T. Né? No caso, a gente está usando 1% de significância. O teste é unicaudal à esquerda, porque a hipótese alternativa é menor. Né? Então, a gente vai se preocupar aqui com o lado esquerdo da distribuição. Nós vamos acumular aqui 1% de probabilidade, tá certo? É o risco sobre a hipótese nula, 1% de probabilidade. A gente tem que ir na distribuição T, se não me falha a memória, a distribuição T, a tabela da T que eu apresentei para vocês, ela mostra as probabilidades à direita, né? Ou seja, essa regiãozinha aqui à direita do número, certo? Vocês vão precisar calcular essa probabilidade, só vai ser exatamente o quantio, né? Então, vamos ver quem é que armazena 1%. Tá? Se armazena 1% à direita, a gente pega esse valor e compara com esse valor calculado. Se esse valor calculado tiver à esquerda do valor crítico, a gente rejeita a hipótese nula. Caso contrário, a gente não rejeita, tá certo? Então, vou abrir aqui a tabela da distribuição T.
Deixe-me ver onde está essa tabela. A tabela da distribuição T está aqui nas minhas mãos. Ok. Bem, está aqui a tabela da distribuição T. A gente precisa ver quem acumula, né, 1%. Os graus de liberdade vai ser sempre n-1. A gente tem 9, menos 1 dá 8. Vamos na linha 8. Vamos cruzar aqui com a área na cauda superior de 1%. 2,896, tá? Se é 2,896 aqui à direita, né? Aqui à direita, é porque tem um menos 2,896 aqui à esquerda, né? Menos 2,896. Né? O valor da nossa estatística calculada foi de menos 2,5, que é um valor superior, né? Então, fazendo o cálculo aqui, a gente tem a distribuição T, né? Eu vou ter aqui o valor (2,896) menos 2,896, né? E a minha estatística calculada caiu na região de não rejeição, tá? Região crítica seria essa, a gente caiu na região de não rejeição, certo? O que significa dizer que a gente não rejeitaria a hipótese nula, tá? Hipótese nula não rejeitada, ao nível de significância de 1%. Ok, eu calculei o valor da estatística, né? Vi aqui que o teste era unicaudal à esquerda, né? A gente acumulou aqui 1% de probabilidade. Eu fui lá na tabela da T com 8 graus de liberdade, porque a distribuição T tem 8 graus de liberdade, né? N menos 1. A gente viu que esse valor era menos 2,896 e comparamos com o valor menos 2,571. Se a gente tivesse feito a conta usando a distribuição normal, será que a gente rejeitaria a hipótese nula? Tá? Usando a distribuição normal, quem seria o cara que acumularia? Mais uma vez aqui deu problema no meu computador. Eu baixei esse novo leitor do PDF aqui. Deu um problema aqui na minha máquina, pessoal. Só um minuto. Tá dando um conflito aqui. Eu vou abrir aqui a tabela da normal novamente. Bem, se o objetivo é tomar 1% aqui à esquerda, é só a gente ir num cara que acumule aqui 99%, né? 99% à esquerda desse quantil. Né? Aí 99%, troca o sinal, resolve nossa vida. Né? 99%, aqui tem 1, né? Então 2,33 menos 2,33 seria o nosso valor crítico, menos 2,33, né? O valor calculado foi de menos 2,57, né? Então, pela distribuição normal,
a gente rejeitaria a hipótese nula, tá certo?